bem-vindo ao meu canal! E que bom ter vocês para mais um vídeo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui para esse vídeo. Vocês já viram ali pela foto e pelo título que o assunto de hoje é livro, gente. Eu sei que hoje em dia as pessoas não têm o hábito de ler. Eu falo que eu me esforço para ter esse hábito de ler. E para que a leitura também fique mais gostosa e fique mais fácil a gente poder inserir os livros no nosso dia a dia, o importante é a gente pegar livros que a gente gosta, que o tema tem a ver com a gente, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente se esforçar para algo que seja um assunto leve, sabe? Não precisa o assunto ser economia, finanças, algo que é mais complexo, que não precisa, ainda mais quando você vai iniciar a sua leitura. Eu acho que tem que ser um livro, nós mulheres, que seja um romance, que seja aquele livro levinho, sobre romance, sabe? Não importa o livro que você esteja lendo. Eu acho que é importante a leitura em si, sabe? A gente melhora a nossa leitura, a gente melhora a nossa escrita, porque a gente escreve muito errado. No WhatsApp a gente tá muito acostumada a colocar VC, PQ, e aí quando a gente lê, a gente até acha que não, mas o nosso subconsciente, quando a gente tá sempre buscando e se esforçando para manter a nossa leitura ativa, a gente vai, mesmo que assim, ó, mesmo que inconsciente, a gente vai tendo mais clareza das palavras, a gente se conscientizando da escrita correta, sabe? Porque é muito feio escrever errado. Eu escrevia muito errado e depois que eu trabalhei de recepcionista, eu vi o tanto que eu escrevi errado sem perceber. E eu me esforço, gente, para estar não só aquela pessoa que lê o livro em uma semana, em um mês. Às vezes eu sou a pessoa que fica 2, 3 meses no livro, mas eu tô sempre me esforçando e sempre deixando ele perto. Eu passo assim olhando e pensando, eu tenho que ler. Então vamos lá, né? Eu comecei a minha leitura, eu trabalhei por um tempo com a Rinode, que é uma empresa de marketing multinível, e foi muito bom assim ter trabalhado, sabe, com a Rinode, porque ela é uma empresa de muita motivação, é uma empresa onde falava muito de sonhos, e para abrir a nossa mente, né, como eles queriam sempre incentivar a gente a fazer mais, a fazer mais, a fazer mais, então ele estava sempre motivando a gente através dos nossos sonhos e abrindo a nossa cabeça para muita coisa. Eu acho que com 25 anos eu comecei a trabalhar e eles falavam muito sobre livros, esse livro é isso, esse livro é aquilo, e me incentivou, me inspirou muito, sabe? Porque dentro da empresa lá, eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando com eles, e dentro da empresa, quando eu ia conversar com uma pessoa um pouco mais interessante, ou escutar uma palestra de uma pessoa mais interessante, eu percebia que essa pessoa tinha leitura ativa no seu dia a dia. E eu pensei, tá, né, o exemplo, quando a gente tá numa empresa, a gente é pego pelo exemplo. E aí, como toda vez que eu conversar com uma pessoa que eu achava ela mais interessante, ela lia, eu falei assim, então eu vou ler porque eu também quero ser essa pessoa. E eu comecei por esse livro, gente, O Segredo da Mente Milionária. Foi o primeiro livro, então assim, eu já até comecei por um assunto bem, né, mas que tinha muito a ver com o que eu tava vivendo na época, assim, né, na minha época profissional. E esse livro, cara, me impactou tanto, porque parece que eu me reconheci, sabe? Tipo assim, eu venho de uma família simples, tive aquela coisa do tipo, vai estudar, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Eu não tive isso, sabe? Mas não sei porque eu me incomodava muito por onde eu vivia, que quando eu me separou do meu pai, a gente foi por uma favela, e eu morei nessa favela, assim, em cima do mangue, numa situação bem precária, dos meus 8 aos 18. Eu comecei a me incomodar com essa situação aos 15, 16, com 16 eu comecei a juntar dinheiro, e com 18 eu saí de casa, e eu já fui pra minha casa própria, saindo dali onde eu morava, eu mudei até de cidade, assim, sabe? Eu fui de uma cidade pra outra, que, tipo, levava 40 minutos de carro, mas eu saí de uma favela, uma situação muito precária, quem mora, né, quem já morou numa favela ou mora sabe como é que é, e fui pro centro, um centro próximo da praia, próximo de loja, próximo do banco, então foi pra uma outra realidade, isso eu tinha 18. E quando eu li esse livro aos 25, eu falei, poxa,
Entendi. Porque ele falava muito assim, tem gente que lê esse livro meio que focado no dinheiro, sabe? O Segredo da Mente Milionária. E pra mim o que impactou foi sobre padrão das pessoas que estão à sua volta. A gente não percebe, mas sem querer a gente faz os mesmos erros que nossos pais, né? Que a nossa família, porque a gente age a partir daquilo que estamos acostumados. A gente, na hora de tomar uma decisão, a gente toma decisão de acordo com o que a gente conhece. Então, assim, nossas atitudes vai ser do que a gente conhece, do que a gente vive, das pessoas que estão ao nosso redor. E teve uma coisa desse livro que eles falou, que eu peguei assim, sabe, que eu vou até compartilhar aqui um pouco com vocês, que ele falou assim, ele contou um caso de uma moça que estava fazendo uma receita de um frango, acho que era uma ave e tal, mas... E aí, na hora que ele foi ver essa moça fazendo a receita do frango, ela cortou as asas e as coxas. E aí, ele falou assim, nossa, por que você cortou as asas e as coxas? E aí ela falou assim, porque eu aprendi essa receita com a minha mãe, e a minha mãe faz assim. E aí ele, tá interessante, aí ele foi na mãe e falou, deixa eu ver você fazer a receita do frango. E aí ela pegou e foi fazer a receita, e ela também cortava as asas e as coxas. E aí ele falou assim, por que você corta as asas e as coxas? E descartava, né? E aí ela falou assim, porque eu aprendi assim com a minha mãe, que no caso, com a avó da primeira personagem ali. Aí ele foi na avó e falou, deixa eu ver você fazer, e ela também corta as asas e as coxas porque já tá acostumada. E ela falou assim, e ele perguntou pra avó, por que você corta? Aí ela falou, na verdade eu comecei a cortar porque eu não tinha uma forma grande. A minha forma na hora de assar o frango era menor. Então eu tive que cortar porque eu não tinha espaço. E aí, pra mim, esse livro fala muito sobre comportamentos, né? Às vezes a gente não sabe por que faz alguma coisa, mas a gente faz porque a gente está acostumado, porque foi o que a gente viu. Ela poderia usar as asas e as coxas, uma coxinha de frango maravilhosa, delícia. E por que ela não usa? Porque ela foi ensinada assim, e ela nem sequer parou para pensar, mas será que a minha forma é grande e eu posso usar? Ela não parou para pensar, porque foi dessa maneira que ela foi acostumada. Então, pra mim, nesse livro, falou muito de comportamentos, e eu pensei, caraca, a minha cabeça, a gente fez assim, ó, bum, sabe? Não foi nem sobre dinheiro, foi sobre comportamentos. Quantos comportamentos que a gente tem, que a gente faz, até eu, que eu faço, e eu não paro pra pensar assim, será que a minha forma hoje já é grande o suficiente para me poder usar as asas e a coxa? Ou eu continuo fazendo a mesma coisa porque na minha avó fazia aquilo porque ela não tinha espaço para poder fazer mais. E de repente esse comportamento se repassou e hoje a gente não se... Sabe, muitas das vezes eu fico pensando, será que eu me questiono das coisas que eu faço? Porque com certeza... se a minha forma, né, não for maior, eu posso buscar, porque hoje as coisas estão mais fáceis. E esse livro me tocou muito, gente, me tocou muito em relação a comportamento. Eu indico muito a leitura desse livro. Indico demais a leitura desse livro. Próximo livro que me impactou, Mais Esperto que o Diabo. Ai, gente, esse livro fala muito sobre Deus, sabe? Por que incrível que pareça, fala muito sobre Deus. E foi um livro assim que eu lia. Eu não sou religiosa. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho espiritualidade e eu digo que a minha religião é fé. E quando eu li esse livro, em questão de crenças, da nossa fé, cara, foi incrível, assim, sabe? Eu sempre pego alguma passagenzinha igual eu peguei. Eu nem posso falar o que eu peguei desse livro, porque é um pouco meio chocante. Mas, pra quem, tipo assim... pra qualquer pessoa que acredita muito em Deus, qualquer pessoa que tenha fé, qualquer pessoa que não tem uma fé fanática, deveria ler esse livro. Eu via que a cada coisa que eu lia, eu tinha que parar assim e ficar um dia refletindo sobre o que eu li,
de tão assim, caraca, velho, é isso, sabe? Não posso falar a parte que mais me tocou, porque vai ser muito puxado eu dizer aqui, acho que muito forte até. E talvez as pessoas que não estão lendo, que não estão naquela vibe dessa leitura, não entenderão. Então, deixa abaixo. Mas pra quem não tem uma fé fanática, que isso é pecado, não pode falar isso, não pode falar aquilo, sabe? E talvez que seja um pouco mais igual a mim, que eu digo que minha fé é Deus, minha fé é Deus. Eu não preciso de uma igreja para poder orar todos os dias, para poder seguir o que é certo e o que é errado, para poder ter empatia. E esse livro, numa questão de fé, sabe, esclareceu muita coisa na minha cabeça. E inclusive do tipo que eu não preciso estar dentro de uma igreja para mim poder exercer a minha fé. Porque eu lembro quando eu era criança que as pessoas me chamavam para a igreja, e o que mais tem na favela é a igreja. E eu falava que, tipo, não quero ir e tal. As pessoas falavam assim, como assim você não quer estar na casa de Deus? Julgando mesmo, sabe? E algumas religiões são muito assim, né? Muito julgadoras, e isso me afastou um pouco de ser religiosa. Mas em questão da minha espiritualidade, eu sempre tive, e esse livro me reforçou muito mais a minha espiritualidade com Deus, sabe? Então eu indico bastante esse livro. Outro livro que eu indico, já saindo um pouquinho de desenvolvimento pessoal, eu falei de desenvolvimento pessoal, de fé. Esse livro aqui, gente, é um casal de autores que escreveram sobre comportamentos de homens e mulheres. Muito bom, porque os homens mentem, as mulheres choram. Até já fiz uma resenha aqui no canal. E fala muito sobre comportamentos de homens e comportamento de mulheres, que são diferentes. E eu lembro que eu li esse primeiro livro, na verdade não foi esse, foi um outro livro desse autor, acho que era porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, que também fala de comportamento de homens e mulheres, e eu já fiquei assim, ó, caraca, meu, foi muito interessante. Eu tenho certeza que esse livro me fez ser uma esposa melhor, porque a gente começa a entender como funciona biologicamente a cabeça do homem, sabe? Não é um livro que eles escreveram o que acharam, escreveram o que estudaram, com pesquisas, muitas das vezes aqui, tipo assim, com pesquisas científicas mesmo, que pegaram tipo 100 mulheres e 100 homens, e para aquelas mesmas questões, eles têm um pontos diferentes, eles explicam o motivo que eles pensam diferente, sabe? E aí eles falam que cientificamente, biologicamente, os homens e as mulheres pensam e agem diferentes, porque faz parte do ser humano, faz parte da nossa natureza ser assim. Tem muitos comportamentos que não são nós mulheres que fazem, e tem muitos comportamentos que, os homens fazem demais. E esse livro me fez entender um pouco do biologicamente como sou, como meu esposo é, e talvez cobrar um pouco menos dele, e talvez às vezes o pedir de uma forma diferente o que eu quero, sabe? Porque a cabeça deles funciona diferente. E uma vez que a gente entende a cabeça dele como funciona, gente, a gente já vai ali, ó, bem certinho onde a gente quer ir, sabe? E aprendemos também a falar de maneira diferente, a cobrar de maneira diferente, sabe? A não ser tão chata como geralmente somos. Porque somos, gente? Somos sim. Então, assim, quando a gente estuda um pouquinho, a gente melhora o nosso comportamento. E esse livro, tenho certeza que me fez ser uma esposa melhor e uma mulher melhor, porque a gente é cheia de mimimi, a gente é cheia a gente é cri-cri com algumas coisas, e esse livro fala muito sobre o comportamento de homens e mulheres, então eu indico demais. É uma leitura muito gostosa, que provavelmente os homens não têm paciência para ler, mas que nós somos mulheres, as mulheres sábias edificam o seu lar, então indico a leitura. E falando em leitura, gente, como eu comecei no início do vídeo falando, nem toda leitura precisa ser aquelas questões burocráticas, sabe? Tem leitura que tu pode pegar ali um romance, alguma coisinha mais gostosa pra ler. Igual, eu sempre fico intercalando, eu gosto muito de livro de desenvolvimento pessoal e às vezes eu fico intercalando, por exemplo, esses aqui, ó. Cretina Irresistível. É um livro um pouquinho mais hot, é um pouquinho mais... aquele típico assim, né? Livro de vai e vem do relacionamento e com um toquezinho de hot no meio, e isso já é ótimo pro meu cérebro. É uma leitura que é gostosinha, então eu leio fácil. Então sempre que eu acabo de ler uma leitura assim um pouco mais um desenvolvimento pessoal, ou um livro de finanças, alguma coisa sobre dinheiro também, que eu gosto muito de ler. Às vezes eu fico meio cansada de ler esses livros
E aí eu vou intercalando entre uma leitura mais profunda, que eu gosto também, mas uma leitura mais... Já o quê? A gente já lê, a gente lê fácil, a gente lê rápido, a gente estimula novamente essa coisa da leitura. E às vezes a gente acaba até dando um up no casamento, que a gente lê umas coisas mais hot, a gente já, oi marido! Então assim, gente, independente do livro que você for ler, ou escolha começar a ler, comece, sabe? Esses livros que eu indiquei são leituras muito boas e são leituras muito gostosinhas. Só aquele do Mais Esperto que o Diabo é uma leitura muito forte, mexe muito com as nossas crenças mesmo, sabe? Religiosas, com as nossas crenças que a gente cresceu ouvindo e de repente ali a gente, opa, para um pouquinho para pensar. Então são livros que fazem assim com a nossa cabeça, sabe? Tirando a gente um pouco fora da caixinha, mas eu recomendo demais. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu te dei de leitura e até o próximo vídeo, gente. Mas antes, vai lá, dê seu like, se inscreva no canal, tá bom? A gente ajuda esse canal aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.